Você vai ver a partir de agora. Embarcação que fazia a travessia Mar Grande-Salvador deixa mortos e desaparecidos. Eu sou Alexandre Coronago e o CNT Notícia Especial de hoje está no ar. Difícil começar o jornal de hoje sem falar do sentimento de dor, de luto, que todos os baianos estão vivendo neste momento. A capital baiana acordou nesta quinta-feira com a trágica notícia do tombamento de uma embarcação que fazia a travessia Mar Grande-Salvador. Até o fechamento dessa edição, eram mais de 23 mortos, desaparecidos e 80 pessoas resgatadas com vida. Talvez um dos maiores acidentes da história de Salvador em termos marítimos. Eu costumo dizer que o repórter é sempre o olho da notícia. Ele está junto, ele observa o fato e de coisas que nem sempre nós podemos levar a você, telespectador, por conta do tempo, de uma imagem que não pôde ser bem captada. Então, na edição de hoje, eu convidei a nossa repórter Camila Tícia, que esteve presente a manhã toda, acompanhando todo o trabalho das equipes do Bombeiro, da Polícia Militar, enfim, de todas as pessoas envolvidas no resgate das vítimas desse acidente, para estar comigo aqui no estúdio. Obrigado, Camila. O repórter é o olho vivo da história. Antes da gente começar a falar o que a gente tem de depoimento, do que você conseguiu captar hoje, nessa quinta-feira, lá na Cidade Baixa, o que vamos dizer que o repórter não se envolve com a notícia, né? Mas eu acho que é meio difícil não se envolver com a notícia. Qual foi a sua primeira impressão? Qual foi o seu sentimento ao chegar no local e ver a situação que estava instalada? Primeiramente, obrigada, Coronago, pela oportunidade de estar aqui falando, porque quando a gente faz uma reportagem, realmente, a gente não pode envolver nosso sentimento. E quando eu cheguei lá no Terminal Náutico da Bahia, que fica ali no comércio, eu vi algumas vítimas sendo socorridas, algumas deitadas no chão, outras sentadas no banco com a roupa molhada, tremendo de frio. E assim, a gente fica muito triste, né? Eu sentia, o olho chega a lacrimejar, mas você tem que segurar a emoção e falar assim, não, agora eu vou fazer meu trabalho. É até assim complicado entrevistar essas pessoas que sobreviveram. Um momento de muita dor, né? É muita dor, é muito delicado, é muita tristeza. Familiares que estavam chegando lá ficaram surpresos. A gente entrevistou mesmo um rapaz que chegou, abraçou forte o pai, que deu graças a Deus que o pai estava vivo. E, ao mesmo tempo, outras vítimas que não tiveram a mesma sorte. Não tiveram a mesma sorte. E a gente conversou com algumas autoridades, como você mesmo falou, primeiramente com as vítimas, porque estavam ali mais fáceis da gente conversar. As autoridades demoraram um pouquinho de chegar, né, talvez até ainda resolvendo... Tomando pé da situação, exatamente, né? Conhecimento, né? E eles evitaram falar de números, porque a todo momento ia chegando uma informação nova. Ia se alterando. Exatamente. E a Camila pegou os depoimentos, então a gente dividiu esse jornal em 3 blocos. No primeiro a gente vai ouvir autoridades, né, ligadas diretamente às operações de resgate. No segundo bloco nós vamos ouvir pessoas envolvidas, vamos ouvir uma parente que estava à procura de um parente desaparecido, o presidente de uma associação que já vinha alertando sobre o risco de um acidente desse tipo. E no último bloco nós vamos ouvir esses sobreviventes. O primeiro que você ouviu lá foi o Coronel Anselmo, né, que é o comandante da Polícia Militar. Exatamente. O que muitas pessoas estavam reclamando é exatamente da dificuldade, né? Já tinham alertado que a travessia é muito complicada, a embarcação não é para muita gente. Tem gente, às vezes, que vem até em pé, segurando ali no local onde guardam os coletes. E o comandante Anselmo Brandão, ele mesmo falou, é difícil identificar vítimas numa situação como essa, porque não é um transporte que tem lista de passageiro, nem isso tem. Então, realmente é uma situação bem complicada. Então, vamos conferir aí a sonora do comandante. Infelizmente, nesse tipo de embarcação, nós não temos lista de passageiros. As pessoas compram os ingressos e têm acesso. Isso é que tem sido um elemento dificultador.
mas nós estamos acompanhando e vamos ficar aqui até a última pessoa, a última sobrevivente que nós possamos identificar nessa labuta. Comandante, de onde partiu até agora, coronel? Quantos sobreviventes? Partiu diversas pessoas, pelo 190, partiu por pessoas que estavam na própria lancha, que ligaram também a embarcação, partiram por amigos que ligaram para alguns policiais também que estavam também na embarcação, ou seja, houve um socorro geral. Na agonia, muita gente ligando, pedindo apoio. Fala-se de 30 sobreviventes, já um número maior, mais atual. Eu acredito que sim, que essa lancha, a capacidade dela era 100 pessoas, ela pegava muita gente. Então a gente não pode contabilizar agora porque não temos esses números, mas acreditamos que tem muita gente que realmente saiu com vida. Tá aí, então essas foram as palavras do comandante da Polícia Militar, o coronel Anselmo, né? E a gente também ouviu o comandante do Corpo de Bombeiros, que estava também diretamente ligado nessa situação. Exatamente. Francisco Teles, ele falou um pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros, como é que é feito o resgate, isso tudo. Então vamos ouvir aí o comandante do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros se encontra tanto aqui no Terminal Marítimo como no local, fazendo o apoio a essa tragédia. Nossos mergulhadores já inclusive vistoriaram a embarcação em busca de sobreviventes. A embarcação não tem mais ninguém no seu interior e nós continuaremos durante todo o dia com todas as nossas equipes que estão inclusive deslocando também do interior do estado para, mobilizados, fazer o máximo que puder ser feito. Bom, todos os órgãos, sejam eles de segurança e de saúde, estão envolvidos aí nas operações de resgate. A gente ouviu também o Elson, né, que é o diretor do DPT, e o Gustavo Ferraz, que é o diretor da Defesa Civil. Eles também estavam presentes lá. Falaram também do processo de resgate, inclusive do clima, do tempo. O mar aberto ali, o vento dificulta bastante o resgate e eles também falaram sobre essa situação. Confira. Quando nós soubemos das pessoas, deslocamos imediatamente uma equipe de Santo Antônio de Jesus, uma equipe de Valência e estamos levando para lá uma equipe que é especializada em desastre de massa. Já existem lá, já tem 3 rabecões lá, 3 transportes de cadáveres, estamos mandando mais 2 daqui, estamos deixando uma equipe de prontidão aqui e 2 equipes de prontidão lá. Tudo está sendo feito e as necrópsias já começaram, já se iniciaram a partir do momento que esses corpos chegaram ao IML. Atendemos aqui já 30 pessoas, né, com as equipes do SAMU. 4 pessoas foram colocadas nas ambulâncias, 2 crianças e 2 adultos, sendo que um bebê ainda se encontra em estado... Os médicos estão tentando reanimá-lo, um bebê de 1 ano, e uma outra criança de aproximadamente 5 anos já está fora de perigo. Enfim, lamentamos muito tudo que aconteceu, né? E estamos aqui para prestar solidariedade e ajudar essas pessoas. Olha, uma coisa é importante a gente falar. Você viu aí, nós ouvimos as autoridades, pessoas ligadas diretamente ao processo, ao trabalho de resgate dessas vítimas. E o mais importante dizer é o seguinte, todo mundo pergunta, mas é uma culpa do governo, é uma culpa da prefeitura, de quem é a culpa? Para ficar bem esclarecido, o governo ele tem responsabilidade sobre os portos, os locais de atracação. A partir do momento que você entrou no mar, é responsabilidade da Marinha do Brasil, da Capitania dos Portos. Então, toda e qualquer situação que ocorra dentro do mar é uma responsabilidade, uma atribuição da Marinha. Muitos questionam, o mar estava propício a que uma embarcação entrasse no mar? Estava seguro? Se não estivesse seguro, a Capitania dos Portos teria por obrigação impedir que novos barcos entrassem. Isso é uma coisa que a gente vai saber aí ao longo das investigações, porque a gente só não quer que o mar, o vento e as ondas sejam os únicos responsáveis por essa tragédia. A gente vai dar uma paradinha e volta já. E nós estamos de volta nessa edição especial do CNT Notícia, contando um pouco da história dessa tragédia que abateu Salvador, abateu a Bahia nesta quinta-feira. A gente vinha aí de um acidente recente em Belém do Pará, também com vítimas e que ainda contam seus mortos, infelizmente. E a gente procura fazer um jornal diferente hoje.
uma matéria seca, fria, sem sentimento, mas mostrando para você um pouquinho de cada história, de cada pessoa que está envolvida nesse trabalho, que esteve envolvida nesse trabalho. Eu estou aqui com a Camila Tícia, que é a nossa repórter, que passou a manhã toda lá. E eu digo uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, muitos anos fazendo televisão, eu sei que não é fácil, porque uma situação dessa você atrai a imprensa toda, você atrai muitos curiosos e muitos desocupados também, que não vão colaborar em nada naquele momento. E eu quero aproveitar esse gancho para falar uma coisa importante na abertura desse bloco. Vidas se perderam nesse acidente. A gente não sabe o número exato ainda, pelo menos até o fechamento dessa edição. E ainda assim, a gente está em 2017, gente. O coração, o sentimento não pode deixar de existir. Há poucas horas depois do acidente, pessoas que com um prazer inexplicável, que eu considero uma doença, começavam a compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pessoas mortas no acidente. Que prazer é esse? Se você é esse tipo de pessoa que faz isso, procura tratamento. Porque uma daquelas pessoas mortas que estava ali podia ser seu pai, sua mãe, seu irmão, um parente muito próximo. Respeite a dor daqueles que estão enlutados. E aí eu dou um conselho para você, meu amigo, minha amiga, que façam como eu. Quando receberem esse tipo de imagem no WhatsApp, que é o aplicativo mais utilizado hoje, bloqueie a pessoa. Porque essa pessoa não é digna nem mesmo da sua amizade. Essa pessoa precisa sim de tratamento. Porque brincar com a dor humana não é coisa de ser humano. A gente vai falar agora aí com... Camila ouviu mais pessoas ligadas aí a essa situação, que foi o diretor da Agerba, que é Transportes, né? o Eduardo Pessoa. Esse transporte, ele é regido pela Agerba também, não? Não, na verdade, ele explicou até no momento da entrevista que a Agerba, ela fiscaliza, é responsável por fiscalizar. A Marinha, que é responsável, a Capitania dos Portos, inclusive não tinha nenhuma autoridade responsável lá para falar sobre o assunto. A gente sentiu essa falta. Mas vamos ouvir aí o Eduardo Pessoa, que é o diretor da Agerba. Nós estamos acompanhando, o governo do estado reforçou a questão de saúde, estão todos os hospitais esperando, o ferryboat está com a embarcação só para trazer todas as ambulâncias e todos os carros que forem necessários para atender essa segurança e esse acidente. Bom, o barco é vistoriado pela Marinha, a documentação está em dia, todas as 8 lanchas que aqui operam estão com a documentação em dia, essa questão de segurança naval é da Marinha. A Agerba acompanha, logicamente, porque nós temos o cadastro e a documentação, como eu disse, a gente pode depois mostrar a todos, está em dia. Quanto ao acidente, o barco não estava superlotado, porque a Marinha vistoria isso muito bem, inclusive um comandante que estava um auxiliar do comando que estava a bordo, já adiantou que muita gente ficou porque eles não quiseram embarcar e o barco adernou. Essa, a princípio, é a informação que nós temos e que a própria Marinha também nos passou. No momento, o que nós estamos preocupados é atender a população, a quem está envolvido e a todos os familiares. Camila, parece que tem o presidente da Associação dos Usuários que já vinha alertando sobre os problemas com essas lanchas? Exatamente. Ele e algumas outras pessoas que estavam presentes no local falaram a mesma coisa, que a embarcação é uma embarcação precária e ela opera de uma forma, de certa forma, irregular, a gente pode dizer assim. Como a gente falou no começo do primeiro bloco, algumas pessoas já vieram até a pé dentro dessa embarcação, que não é permitido, não deve ser permitido. E a embarcação de hoje, que foi identificada como o Cavalo Marinho 1, tem a capacidade, a gente recebeu essa informação, de 132 pessoas e 4 tripulantes, mas parece que o número excedeu. O número de pessoas a bordo também não foi confirmado por nenhuma autoridade. Até o fechamento dessa edição, a gente não tinha confirmação do número de pessoas a bordo. E ele relata exatamente isso, essas reivindicações que já vinham sendo feitas. Vamos ouvir aí o José Batista. As lanchas em péssimas condições.
Não, a Cavalo Marinho, vou citar mais uma vez, ela não tinha condições nenhuma de estar mais prestando serviço. Não existe uma fiscalização que seja honesta para com a população. Se existe faz aquele olho embaçado, tá bom. Será que o dinheiro é mais importante para os senhores, donos de embarcação? E quem vai indenizar essas vítimas agora? Não tem dinheiro que pague, mas nós vamos até o fim de novo. E no meio disso tudo, existem as famílias. São muitas as famílias, a gente não conseguiria mostrar todas aqui. Mas a gente pegou uma imagem, uma entrevista com uma familiar que eu acho que representa bem a procura de cada um dos familiares por sobreviventes ou não. É o que eu costumo dizer. Às vezes a notícia pode não ser boa para quem recebe, mas é melhor do que não ter notícia. E a Vera Lúcia foi um desses casos. Exatamente. A gente encontrou ela lá na entrada do terminal náutico, os portões já estavam fechados. Ela disse que sentiu a falta dessa informação. Ela procurava pela sobrinha dela. Na verdade, a sobrinha estava com o marido já tinha sido encaminhado para o hospital, mas a sobrinha dela ela não tinha notícia se foi resgatada, se chegou a falecer. Quer dizer, estava muito lento a informação naquele momento, que justamente por conta da falta de uma lista de passageiros, né? Então vamos ouvir a dona Vera Lúcia, que estava em busca da sua sobrinha. Minha sobrinha Daiane Bonfim, Alessandra Bonfim dos Santos. Ela está desaparecida e até agora a gente está em desespero, não sabe o que fazer. E não consegue informação dela? Nem dela, nem de ninguém lá. De ninguém. Não estão falando, não estão dando informação. A gente está desesperada. A senhora já procurou alguma informação aqui no terminal? Já a moça ali tomou só o nome e disse que estava vindo uma embarcação aí até agora, desde 6 horas da manhã, desde sei lá que hora. Tá aí, dona Vera Lúcia aí deve ser igual a tantas outras mães, pais, irmãos, primos que estavam esperando uma resposta. A gente vai dar uma paradinha e a gente continua já com essa edição especial do CNT Notícia. Estamos de volta com esse CNT Notícias. Hoje uma edição especial, mas aquela edição especial que a gente não gostaria de fazer. Tratando sobre esse acidente que eu acho, se não for, com certeza é um dos maiores acidentes marítimos já ocorridos em Salvador. Deixou vítimas, deixou mortos. E a Camila Tícia, que é a nossa repórter, está aqui acompanhando. Camila, a gente chega agora no momento mais doloroso que eu acredito para o repórter, que é ouvir quem esteve presente no momento da história, que são as vítimas. O que você ouviu de relatos? Como é que foram as histórias de quem nasceu de novo? Exatamente, eles agradecem, eles falaram que o momento era de desespero, em primeiro lugar, mas agradece depois. Teve uma que a gente entrevistou também que disse assim, eu tenho que agradecer a Deus porque ele agora tem uma nova filha. Ela disse isso, porque a sensação que a pessoa tem é essa. Eles falaram que a embarcação virou, na verdade. A gente não conseguiu um relato de alguém que falasse o que aconteceu exatamente na hora, porque eles ficam nervosos, dá desespero. Medo, exatamente. E a perícia depois vai identificar de fato o que ocorreu. Mas eles falaram que na hora que a embarcação saiu de Mar Grande não estava chovendo, mas uns 15 minutos após começou a chover, um mau tempo, as pessoas tinham uma lona sobre a embarcação para proteger da chuva, mas as pessoas não se sentiam protegidas, saiu todo mundo de um lado para o outro lado da embarcação. Sem uma orientação. E o que acontece é que todo mundo tem que entrar na embarcação e colocar o colete, e ninguém faz isso. Exatamente. Né? E aí, quando virou, que caiu todo mundo... E agora nós vamos ver também o reencontro, não é? Sim, exatamente. O filho, quando chegou, a gente falou no bloco passado de Vera Lúcia que não estava encontrando informações, e nesse a gente vai ouvir o filho que chegou lá e, como ele disse, graças a Deus, encontrou o pai dele. Foi um momento, assim, emocionante. Vamos lá, então. Graças a Deus, né? Eu agradeço muito a Deus. Eu vou agradecer bastante mais pela vida de meu pai, preservado a minha vida de meu pai. E Deus sabe o que faz de todas as coisas. Foi horrível. Sou... Eu agradeço. Demorou muito para ser socorrida? Quase 2 horas. Na hora conseguiu se salvar de alguma forma, segurar em alguma coisa?
desci. Quando eu subi, o rapaz que me puxou pelo casaco. 2 horas a gente ficou em cima de um bote. E acredito que por causa disso muita gente morreu. Porque nós estávamos perto de Mar Grande, tinha lancha do lado de lá que não veio para o lado de cá. A Marinha chegou 2 horas depois, que já tinha resgatado já um bocado de gente. Foi terrível, viu? O sufoco foi grande. Tá aí, histórias de vida, né? E de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Camila, parabéns pelo belo trabalho. A gente sabe, eu conheço bem, eu sei que não é difícil quando acontece alguma coisa de última hora e a gente não tem plano, a gente não tem pauta, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigado pela sua presença aqui junto no estúdio comigo, contando um pouco dessa história, tá bom? E continue fazendo esse nosso jornal, esse telejornal das madrugadas, sendo tão belo quanto é. Obrigada, Coronágua. Eu que agradeço a você e a CNT pela oportunidade. Eu podia terminar o jornal como eu faço normalmente, mas não vou. A Bahia chora a morte dos seus irmãos. O Brasil é o país do e se? E se tivesse sido feita uma fiscalização? E se todos os passageiros estivessem com o colete salva-vidas? E se a embarcação tivesse profissionais capacitados que dissessem, não vão todos para o mesmo lado, o barco pode virar. E de si em si, vidas são perdidas. O tempo vai dizer quem foi o verdadeiro culpado. Se foi o vento, se foi o mar, se foi as ondas, ou se foi um ser humano. Nesse último caso, a gente espera sinceramente que a história não seja esquecida. Pois bem me lembro aí, há alguns anos atrás, do incêndio na Boate Kiss, lá no sul do país. E os culpados, aonde estão? E se, no lugar de esquecermos as nossas vítimas, nós passássemos a agir como manda a lei? E se, antes de ver gente morrendo, como um bebezinho que morreu nas mãos de um bombeiro hoje, a gente tivesse uma fiscalização rigorosa, que obrigasse o uso dos coletes salva-vidas, que obrigasse uma lista de passageiros, eu entro no meu carro e sou obrigado a colocar o cinto de segurança, mesmo saindo da minha garagem. E se a gente parar do si em si, esse país toma um rumo melhor. Nossa equipe deixa os sentimentos profundos, da mais profunda dor, a todos os familiares que perderam um ente querido. Nossa equipe deseja uma boa sorte e uma nova vida nesses que ganharam uma nova oportunidade. Eu digo para vocês, até amanhã.